né, de outras formações. Essa é a minha terceira formação com o irmão Fernando, o assessor da música da CNBB. E nada melhor do que trazer informação da fonte para vocês, não é mesmo? E nós estamos aqui hoje para tirarmos as dúvidas, para saber o que vocês pensam, porque muitas vezes a gente tem algumas crenças, né, do que precisa para ser um salmista. Então eu quero saber de vocês. Nós devemos nos preparar para sermos melhores todos os dias. Se você é salmista há mais de 20 anos e não faz formação, você não estuda, você está desatualizado. O encontro de hoje também é para quem toca, tá? É para salmista, é para instrumentista que acompanha a salmista. Muita gente aí acompanha a salmista achando que está acompanhando cantor sertanejo. E quando o anjo visitou Maria, o anjo Gabriel, qual foi a resposta dela? Mesmo sem entender o que estava acontecendo. Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim, segundo a vossa palavra, a tua vontade. E por que nós, que somos chamados a servir na igreja, é tão difícil dar um sim para o chamado de Deus? Por quê? Vocês já imaginaram se Nossa Senhora fizéssemos como nós fazemos? Ai, tô sem tempo agora. Então você volta outra hora que eu tô ocupada. Ai, sabe o que é, anjo? Ó, tá tarde. Ah, não quero conversar agora não. Bateu um sono aqui. Ai, eu vou dormir. Ô, anjo, faz o seguinte, volta amanhã, porque eu não tô com uma roupa muito apropriada para hoje. Vocês já imaginaram que não seria de nós se Nossa Senhora, que é o exemplo de servir, por que a gente não pode, assim, procurar modelar, se assemelhar a Nossa Senhora? São duas coisas que nós precisamos fazer reflexão hoje. Nas palavras de Nossa Senhora, eis aqui a serva do Senhor, estou à sua disposição, mas estou à sua disposição de verdade. Não é assim, eu vou escolher. Por que eu estou citando Nossa Senhora? Porque nós fazemos isso. Fulano, vamos fazer uma aula de técnica vocal? Ah, não, ixi. Gosto disso não. Aí fica fazendo aquelas caretas lá. Ai, eu já ouvi isso, tá? Ou então você fala assim, fulano, você viu lá a dica que a gente precisa beber água? Ah, isso é balela. Toma um refrigerante, já resolve. Mata a sede do mesmo jeito. Fulano, precisa ensaiar o salmo. Vamos dar uma passadinha? Ah, pra quê? Imagina. Aí eu tiro de letra. Chegando lá na hora, ó, num instantinho eu canto. Ou num instantinho a gente passa. Ah, você vai se preocupar. Vai se preocupar com um tom de salmo? Tenha dó. Canta aí no que tiver mesmo. Ou então, eu ouvi dizer que pra gente poder cantar bem, a gente precisa fazer atividade física. Eu não vou correr maratona pra fazer atividade física. Eu só vou lá cantar. Quantos, né? Ou então falar assim, vamos lá fazer uma formação que vai ensinar como é que nós devemos cantar e tocar o salmo na liturgia. De acordo com a liturgia, de acordo com o que pede a nossa igreja. Escuta, eu sou cantor. A minha voz é linda. Você acha mesmo que eu preciso ficar fazendo esses cursinhos aí, essas explicaçõezinhas? Pra quê? Maria Aparecida, já canto o salmo um tempinho, mas quando vou cantar, fico toda trêmula. Maria Aparecida, não sei se você já me ouviu contar. Eu canto salmos desde os meus 14 anos. Quase 30 que eu canto salmo. Eu ia cantar um salmo, eu tremia. Eu ia cantar um salmo, escorria suor aqui por trás, assim, nas costas, aqui na frente, aqui assim. Podia estar o frio que fosse, eu transpirava. E eu trabalhei o quê? As minhas emoções. Então, é possível trabalhar as emoções, porque alguma coisa acontece com a gente que nos deixa marcado. Tem muita gente que fica trêmulo, gente, isso é natural, tá? Porque é uma reação do corpo a alguma coisa que você já passou. Por isso que vem o medo, vem a insegurança, vem a ansiedade. Isso é tudo emocional. Eu não tô dizendo que a pessoa que tem... que trabalhar o emocional, que é uma pessoa com problemas mentais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Rosemary está perguntando aqui, ó, quando somente uma pessoa faz a animação litúrgica com instrumento e voz, o que fazer na hora do salmo? Quando eu vou sozinha, eu toco e canto do meu lugar, tá? Não tem outro jeito, não tem como. A não ser que na sua comunidade, o celebrante, o padre, não
permita e faça isso. Então, aí você vai e faz o salmo lá do ambão, que é o local mais adequado, e faz sem acompanhamento de instrumento. Mas, em todas as comunidades onde eu participo, todo mundo entende que naquele momento eu estou fazendo o meu melhor ali do meu cantinho. Então, vamos lá, meus queridos. Vamos falar aqui, então, sobre os salmos. Primeira coisa, para ser um bom salmista, o que é preciso? O que é preciso para ser um bom salmista? A Maria Nilza disse cantar bem. A Gorete disse que para ser um bom salmista precisa ter concentração. O ideal é que o salmista participe da equipe de liturgia, né? Por isso que normalmente quando eu vou sozinha, eu já falei isso aqui pra vocês, eu vou tapar buraco. E quando eu vou tapar buraco, não tem outra pessoa. É só eu mesmo e o violão. Então, por isso que eu faço as duas coisas, tá? Agora, se você tem um grupo de música, aí sim, você vai e faz o salmo e alguém te acompanha. Agora, se você consegue na sua comunidade ter um salmista para entrar junto com a equipe litúrgica e ele não precisa cantar junto com um grupo, porque o grupo já está completo, gente, isso é o sonho de toda comunidade, mas não é a realidade. O Francisco Hélio disse que primeiro se dispor a servir. O Jair Avelino, acho que para ser um bom salmista é preciso mais dedicação e ensaio. A Francisco, bom salmista precisa fazer do salmo uma oração. A Lúcia disse, ensaiar muito. Maria de Lourdes, meditar a palavra. Rafaela, treine muito ensaio. Rita, treinar sempre. A Rose, para cantar bem o salmo tem que ser primeiro uma boa leitura e interpretação do que está lendo. A Dalva, se preparar muito. Carlos, para ser um bom salmista tem que ser um bom católico. Maria Aparecida, refletir a mensagem que está passando. Rose, a ideia da minha paróquia é fazer uma equipe só de salmo. Então você acha uma boa ideia? Sim, Rose. Não sou eu quem acho. Isso são as recomendações que nós temos, né? Tem algumas comunidades que tem, sim, que tem a escala de salmistas. Mas o que a gente vê muito acontecer, então já leve essa dica para a sua comunidade. Vem uma pessoa emprestada de outro grupo para fazer o salmo, porque ele é o salmista, certo? E tá a sua equipe de música lá tocando, e ele é só o salmista. Mas aí não tem ensaio. Então, por que muita gente prefere que o salmista seja do próprio grupo? Porque consegue ensaiar. Aí aquela pessoa sempre dá aquela desculpa que eu falei pra vocês no início. Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, porque eu não tenho dinheiro pro passe pra ensaiar. Ah, porque hoje eu tenho outro compromisso. O rei da desculpa. E principalmente se a pessoa se achar o melhor salmista da vida. Aí ele fala assim, não precisa ensaiar não. Ux, chego lá, eu dou conta. Maristoco! Tava sumidinho, seu Mário! Um abraço na dona Irene. Bom salmista e bem ensaiado. Melodia correta. Canta 3 tons abaixo do meu? O importante é cantar com a qualidade vocal de cada um. Eu sempre falo para vocês que eu diversas vezes eu canto em várias tonalidades para vocês, mas quando eu vou cantar sozinha, quando eu vou ser a salmista, eu escolho o melhor tom para minha voz. Eu canto em várias tonalidades, tá? Se duvidar, eu canto a oitava inteira, tá? De dó a dó, dependendo da escrita, dependendo da melodia. Mas, quando eu vou cantar no que fica melhor para as pessoas ouvirem, poderem participar da assembleia, que minha voz não perca brilho, ou que ela não fique estridente demais. Aí a gente começa a trabalhar também as técnicas vocais para poder ficar melhor. Então, vamos recapitular. Para ser um bom salmista, primeiro você precisa ser um bom cantor. Se você não for afinado, se você não tiver técnica vocal, se você não tiver boa dicção, se você não tiver uma boa respiração, como você quer cantar o salmo lá na frente? Aí você não é um salmista, você está sendo um leitor do salmo. O salmo, nós precisamos compreender que ele é uma oração, que ele é em forma de poema, mas ele faz parte da liturgia da palavra. Ele é uma resposta da primeira leitura. Ah, então ele pode ser rezado? Pode, se não tiver alguém preparado para salmodiá-lo. Salmodiá-lo não significa cantá-lo. Ué, Cindy, mas você falou que a gente precisa ser cantor? Exatamente.
Porque você precisa ter toda a preparação técnica de um bom cantor, para depois aprender a função do salmista. Nem sempre o ideal é a nossa realidade, mas qual seria o ideal? O ideal é que o salmista tivesse integração com o grupo. Quando eu falo integração, tem uma equipe lá de salmistas, como o pessoal está perguntando aqui, uma equipe de salmistas. Mas são pessoas que são cantores preparados, que estudam a função do salmista. Ela, durante a semana, se encontra com quem vai acompanhá-la no instrumento. Seja violão, seja órgão, seja teclado, seja o instrumento que tiver, seja sanfona, seja o instrumento que tiver na sua comunidade. Que qualquer instrumento pode ser tocado na hora do salmo, desde que o instrumentista saiba acompanhar o salmo. O salmista, se ele não é bom cantor e se ele não está disponível para ensaiar com a equipe de música, ele não serve para ser salmista. Segunda coisa, se o salmista é um bom cantor, mas ele não quer saber de entender o que é liturgia e nem a função do salmista, e também acha que pelo fato dele ser muito bom, ele não precisa ensaiar com o instrumentista, ele não serve para ser salmista. O salmista do grupo, na grande maioria, nós temos um grupo e a pessoa tem sempre alguém ali. Às vezes tem escala dentro do próprio grupo. Nem no meu caso, sou eu que toco violão e canto, também canto salmo. Tem a Jaqueline, que normalmente ela faz as aclamações, mas se eu não posso fazer o salmo, ela me cobre. Aí tem a Lu, que é baixista. Então, normalmente a gente prefere que ela fique lá tocando ao invés de ir lá cantar o salmo. E tem a tecladista, que ela eventualmente não canta. E normalmente a gente opta pela tecladista fazer o acompanhamento para o salmista. E a Lu, que é baixista, entra tocando o refrão. Aí, com o período de pandemia, eu estava cantando do meu lugar, lá do grupo de música, porque foi pedido para que o grupo de música não se mexesse, não saísse do lugar. Isso foram as realidades que nós fomos passando. Então, cada pessoa aí passou por algum tipo de realidade, assim. Então, passou por pandemia, ou equipes, às vezes, que tiveram que ser reduzidas. Eu, normalmente, sou salmista quando eu canto com o Coral Santa Cecília. Porque lá, na realidade da Catedral aqui de Londrina, não existe grupo de salmista. Existe o salmista de cada equipe. Então, normalmente eu sou escalada para ser a salmista quando o Santa Cecília, o Coral Santa Cecília, é responsável pela missa. Algumas comunidades aqui em Londrina têm equipe de salmista, mas como eu disse para vocês, bate nessa questão que às vezes não encontra-se o salmista para ensaiar com o instrumentista. Aí não rola, gente. Não rola. E se for, às vezes o salmista que procura o instrumentista, vai ensaiar o instrumentista fala, precisa não. Lá na hora eu te acompanho. Não dá. Precisa ter ensaio. Por mais entrosamento que tenha, tá? Por mais entrosamento que tenha, precisa de ensaio. Passando essas partes, vocês já entenderam aqui, né? Precisa ser bom cantor, mas precisa entender a função real do salmista. Ele vai proclamar a palavra. Ele vai emprestar a voz dele, tá? O salmista empresta a voz. Ele não é o dono da palavra. Ele empresta a sua voz para proclamar a palavra. Porque o salmista, ele representa ali na igreja a assembleia. Então, ele não pode se achar, eu sou o maiorzão aqui. Não. Ele está fazendo parte ali da equipe de liturgia, naquele momento representando a equipe litúrgica, não é a equipe de música. Ele tem que ser cantor, mas ele precisa entender que a função dele é outra. Aí, qual que é a preparação do salmista? Ele já sendo um bom cantor. Ele precisa, como eu disse para vocês, entender de liturgia. Como disseram aqui, ler bastante o salmo para não errar as letras. Entender divisão de compasso, por isso que ele precisa ser um bom cantor, um bom músico, para trabalhar dentro da métrica. Ele precisa, como eu já falei também, assim como um bom cantor, articular bem para que as pessoas possam entender o que ele está cantando. Por isso que eu disse, até mandei recadinho hoje, você acha que para ser salmista basta só ser afinado? Às vezes a pessoa canta afinadinha assim e canta aqui, né? Esse é o refrão, tá? Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer
a vossa vontade, Senhor. Vocês perceberam para onde que eu estou olhando? Você vai proclamar a palavra, para quem você tem que olhar? Para a assembleia. Não é para cima. Não é de zóio fechado. Não é fazendo caras e bocas. E não é dando aquela tua interpretação assim. Vou ver se eu consigo. Vou ver se eu consigo aqui, né? Baixar, né? Eis que venho com prazer, a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. E aí? Gostaram da minha interpretação? Aí eu te pergunto, quem da Assembleia consegue acompanhar isso? Quem na Assembleia consegue acompanhar isso que eu acabei de fazer? E tem gente que acha que isso é o jeito de cantar salmo. E nós estamos falando aqui só do refrão. Então, salmista, por favor, entenda a sua função. Você está proclamando a palavra. Primeira coisa, o refrão precisa ser fácil para que a Assembleia responda. Então, agora, observe a diferença do que eu acabei de fazer aqui para isso. Eu perdi a melodia. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. E acabou. Aí a Assembleia vai responder. Aí depois, na hora de cantar as estrofes, tem gente que dá continuidade àquele estilo que eu mostrei anteriormente, né? Aí a pessoa entra assim: sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Ô, Francisco Hélio, você tá morrendo de rir? Eu tô aqui fazendo o meu melhor, você tá morrendo de rir de mim, Francisco Hélio? Isso não é pra rir, meu amigo, isso é pra chorar. Entendam a diferença. Agora eu vou cantar o salmo da maneira que ele tem que ser cantado e tocado. Por favor, você instrumentista que está aí de plantão, preste bastante atenção no que a tia Cindy vai falar pra você agora. Presta atenção, ó. Eis que venho fazer com prazer. Esse é o refrão, tá? A vossa vontade, Senhor. Agora vamos para as estrofes. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes oferta nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor.
Isto é um salmo. O que eu fiz anteriormente é um teatro que não cabe na igreja, não cabe na liturgia. Isto que eu acabei de fazer anteriormente não pode ser chamado de salmo. Se você, salmista que me escuta, acha que isso é cantar salmo, você precisa rever os seus conceitos urgentemente. Eu tenho 2 motivos que eu acredito que a pessoa faça isso. Ou por falta de conhecimento litúrgico. A pessoa que se presta a ser salmista precisa entender de liturgia, entender a função do salmista. É isso que nós estamos falando desde o início. Segunda coisa, precisa fazer as formações. Como eu disse, a pessoa pode não ter conhecimento ou a pessoa não tem aonde mostrar os dotes vocais dela. Tem gente que utiliza a igreja para palco. Infelizmente, nós músicos precisamos ter muito cuidado. Primeiro, porque nós já ficamos em exposição demais. Segundo, se você começa a querer brilhar mais que o próprio Senhor, que é o dono da liturgia, você não está no lugar correto. Seria melhor que você fosse cantar, de repente, num barzinho. É igual quando a gente pega baterista, né? Todo mundo tem bronca com baterista. Baterista, a gente fala assim, nossa, meu Deus do céu, vai estragar tudo. Nem sempre, gente. Eu conheço bateristas assim que dá vontade até de falar assim pra ele, toca o salmo enquanto eu canto. De tão suave. Sabe aquela pessoa assim que sabe o que tá fazendo, tem o conhecimento do instrumento. Não é aquele desesperado que mal pegou a bateria, porque a gente, quando aprende bateria pela primeira vez, a gente quer tocar desesperadão, né? Você quer fazer tudo junto. Quer tocar alto, quer fazer todas as reviravoltas possíveis. E tem gente que quer fazer isso na voz. Não dá, meus queridos. Não dá. Você pode promover na sua comunidade um louvor. Se você gosta de fazer todas essas coisas. Porque tem gente que não gosta, tá? Eu, particularmente, não é meu estilo. Eu não gosto muito desses floreios. Ensino, né? Até ensino, mas não, lógico que não pra cantar na missa, né? Mas não costumo fazer. Aí, você pode fazer um louvor em tempos de quermesse, né? Vai lá, conversa com o seu pároco, fala, padre, vamos fazer um louvor aqui, arrecadar fundos para a igreja e tudo mais. Nossa, eu tenho tanta vontade de cantar, botar tudo que eu tenho de dentro para fora, assim. Aí é o momento, porque aí você vai dar show. Porque as pessoas que vão lá pro louvor precisam ver um show. Ela não quer, lá na hora do louvor, escutar alguém cantando assim. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Essa voz aqui é para naquele momento de oração, nos grupos de oração, que aí você está fazendo lá o pregador, aí você começa a fazer um fundo musical. Para isso, tá? Aquela vozinha bem soprosa, bem suave. Eis que venho fazer com prazer. Isso é fundo. Isso não é proclamar a palavra. E o outro jeito também não é proclamar a palavra. Conseguiram captar a mensagem do que é ser um salmista? É lógico, gente. Aí depois é que vai entrar parte teórica, né? De teoria musical. Um salmista precisa saber ler partitura. Um salmista precisa identificar qual que é a sua tonalidade de voz, não ficar dependente do instrumentista. Um salmista precisa, sim, ter as técnicas de respiração, tudo em dia, para que ele não venha cantar assim, ó. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Que tem gente que canta assim, né? Comendo das palavras porque fica respirando no meio. Ou tem aquele que, por nervosismo, acaba cantando assim. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. O que acontece? A pessoa tá acabando o ar e ela dá uns berros no final, assim. Precisa ter estudo. Precisa. O ouvido do povo na igreja não é pinico para ouvir qualquer coisa também. Então a gente precisa se preparar. E não é com modéstia, não. Ah, eu faço o que eu faço é de coração. Coração.
Muito bem. Eu sempre falo pro meu esposo, vou lá fazer uma comida pra você de coração. Arroz queimado, quem queimou, né? Ladrão dos porcos, né? O resto você já conhece. Feijão salgado. A carne torrada. E a salada, puro óleo. Sabe assim, quando você levanta a folhinha assim? Eu fiz com amor. Você comeria uma comida dessa? Então por que você acha que a pessoa que tá lá na igreja tem que ouvir você cantando de qualquer jeito? Só porque você tá fazendo com amor. Com amor, você precisa cuidar dos 7 pilares. Já falamos sobre água. Você sabia que nós nascemos com 85% de água. Aí depois a gente vai, né, na fase ali adulta, a gente está mais ou menos com 70% de água. E quando a gente envelhece, 50, 60 anos já é a fase de envelhecimento do corpo, a nossa taxa de água cai lá para menos de 50%. E você perde a sensação de sede. Porque eu tô com sede, né? Eu ainda não tenho 40. Mas tem muita coisa que as pessoas não... tem muitas pessoas que não bebem água porque não sentem sede. Então, por favor, meus amigos, bebam água mesmo com sede. Então, água, são 7 pilares, tá? Água, respiração, exercício físico. Nós falamos sobre alimentação. Sono. É muito importante que você saiba a qualidade do sono. Porque não basta simplesmente dormir a noite toda. Você precisa saber a sua qualidade de sono. Se você ronca, ou se você é daqueles que demora para dormir, ou se você, no meio da noite, você acorda e depois não consegue dormir mais, seu sono não tem qualidade. Ou se você levanta com sensação de quebrado, você também tá com sono comprometido. E isso vai comprometer as suas pregas vocais. E tantas outras doenças. Depois do sono que nós falamos sobre as emoções. E depois vem os exercícios vocais. Aí eu falo para vocês, não adianta. Se você faz técnica vocal e não trabalha esses outros 6 pilares, não vai resolver. Por que você está falando isso, Cindy? Porque eu fui professora de técnica vocal há muitos anos, tradicional. Fiz técnica vocal com muitos profissionais bons, muito profissionais bons. Mas quando eu precisava cantar, aí vinha a tremedeira, aí vinha a suadeira, aí a xixadeira, que nem eu costumo falar, que é toda hora querendo ir no banheiro fazer xixi. Uma batedeira no coração, assim, parecia que ia saltar pela boca. Isso é o quê? Emocional, gente. Emocional. E eu também passei pela fase de não ter estrutura física, por isso que eu falo dos exercícios físicos, para permanecer em pé, para poder cantar, para ter uma coluna de ar respiratória. Eu ia respirar, minha coluna doía, porque eu não tinha preparação. Então, muitas às vezes, vocês vão fazer os exercícios de respiração, vão fazer, dói. Lógico, se você não tiver com a parte da coluna e do abdômen trabalhado, eu não tô falando abdominal tradicionalzão, não, aqueles tensiona aqui a região do pescoço, não. Beijo grande! Abençoado final de semana pra vocês. Esse final de semana eu canto lá em Porecatu. Tchauzinho! Beijo, beijo!